Olá, bom dia! Ô de casa, dá licença! Está começando o nosso Bahia Rural deste domingo, retomando a nossa programação com reportagens inéditas. Veja só o que preparamos para você. Produção de mel com tradição. Vamos visitar um apiário que há mais de 30 anos extrai a pureza e a qualidade do néctar em São Gonçalo dos Campos. Preservação ambiental. Um passeio pelos manguezais do sul da Bahia. Fartura de manga no quintal, os benefícios da fruta para a saúde e o uso em pratos criativos. E do norte do estado tem receita que leva tilápia e óleo de dendê. É o bolinho baiano que vem do Vale do São Francisco. A partir de agora, aqui no nosso Bahia Rural, o programa campeão de audiência nas manhãs de domingo está começando. A produção de mel tem se fortalecido na Bahia com a atuação de apicultores da agricultura familiar. Em São Gonçalo dos Campos, tem apiário com mais de 30 anos de tradição. É nas colmeias que as abelhas vivem, se reproduzem e trabalham na produção de mel. A gente mantém as abelhas no mínimo 300 metros da sede, dentro de áreas afastadas, no mato. Então, na hora de extrair o mel, a gente vem e vai para esses locais onde as abelhas estão localizadas. Esse é um processo delicado. Para ser realizado em segurança, os trabalhadores precisam de roupas de proteção e utilizam também um fumigador, esse equipamento que produz e libera fumaça. A gente primeiro tem que dar fumaça nas abelhas. Por quê? Porque as abelhas, quando vêm fumaça, elas pressentem fogo, correm nos depósitos de mel, se enchem de mel e não podem ferroar. Depois de coletados, os quadros seguem para a Casa do Mel, onde os profissionais vão dar início ao processo de extração. Etapa que começa com a retirada dessas tampinhas de cera, que também foram produzidas pelas abelhas para que o mel pudesse fermentar dentro do favo. Então a gente coloca na máquina centrífuga, mas tudo isso com cuidado de tocar sempre segurando na madeira e não tocando no favo, no mel, para não contaminar o mel. Nesta etapa aqui na centrífuga, o mel sai pela primeira vez desses quadros onde ele passou um tempo sendo produzido. É um processo muito bonito de ser observado e ele precisa ser feito dessa forma, tampado. É que vocês não estão sentindo o cheiro daí, mas aqui tem um aroma de flor. Da fazenda, o mel segue para ser envasado. Essa etapa acontece em um outro ambiente, onde todo o mel coletado e extraído pelos produtores passa por um rígido controle de qualidade. Após a gente criar o lote, a gente faz as primeiras análises, que é o teste de umidade. Depois disso, a gente passa para os decantadores inox para fazer a filtragem e a decantação do produto. Uma produção que, assim como as abelhas ensinam, precisa de organização, harmonia com a natureza e trabalho em equipe. Veja no próximo bloco. A importância dos manguezais para comunidades ribeirinhas do sul do estado. Uma alternativa para aproveitar a alta estação de mangas. E ainda nesta edição, uma receita que leva tilápia e óleo de dendê. O intervalo é rápido. Estamos de volta com o Bahia Rural e agora eu convido você para acompanhar uma reportagem sobre um importante ecossistema. Estou me referindo aos manguezais. Eles abrigam belezas e são fundamentais para a sobrevivência de pescadores no sul da Bahia. Vamos ver. José é uma das pessoas que retiram o sustento dos manguezais. Esses ecossistemas desempenham um papel vital na economia e na cultura de milhares de famílias no Brasil, já que são fonte de renda e alimento para pescadores artesanais. Esse caranguejo é comercializado com a população daqui da cidade, né? Daqui de Deus, aqui onde eu moro. Eu vendo uma corda para um, 2 cordas para outro. Também tem um revendedor também que pega na minha mão, que aí eu vendo de 10, 15 cordas, 20 cordas. Toda a minha renda vem daqui de Mangue. Os
manguezais são verdadeiros tesouros naturais. Eles se desenvolvem em zonas de transição entre a terra e o mar, onde a salinidade, a sedimentação e a inundação influenciam a vegetação. São conhecidos pelas raízes expostas e pela capacidade de suportar variações de água. Essas áreas são fundamentais para diversas espécies de peixes, crustáceos e aves que encontram abrigo e alimento nesses ambientes. Essas raízes que se estendem por todos os lados atuam como verdadeiros braços protetores. Esse ecossistema é essencial para o meio ambiente porque abriga uma biodiversidade incrível e atua também como protetores da zona costeira. Essa professora doutora em zoologia e coordenadora do Laboratório de Ecologia Bêntica da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, explica que os manguezais desempenham um papel de mãe na natureza, como representado nessa parede do laboratório. A ideia de ter exatamente uma manguezal é porque a gente pode ver os sistemas de manguezais no mundo inteiro, nas áreas que são tropicais e subtropicais, como berçários para a criação de muito da fauna marinha que nos interessa para consumo. Então, muitos peixes, o teu camarão rosa tão gostoso, o teu camarão branco, siris, caranguejos e diversas outras espécies, elas vão precisar da área de mangue para o desenvolvimento delas. Isso, claro, eu tenho outras espécies também que vão ser do ambiente terrestre, que na maré baixa vão buscar o manguezal como uma área de alimentação. Eu tenho muitas aves que fazem seus ninhos dentro das áreas de manguezal, então também para essas aves o manguezal é um berçário. E eu tenho muitas espécies marinhas em que os adultos vivem lá fora, que é onde a gente pesca eles, mas eles precisam entrar no manguezal para fechar o ciclo de vida deles. Então, se eu não tenho sistema de manguezal, a minha pesca declina. Eu perco o potencial pesqueiro. E aí ela é uma grande mãe, e por isso a ideia da manguezal. O dióxido de carbono é o gás que tem maior contribuição para o aquecimento global, já que representa mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa. E é aí que, mais uma vez, os manguezais entram em ação. Eles sequestram carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Eu capturo muito carbono, eu capturo muito depressa, eu vou liberar isso muito devagar. Eu sou fantasticamente um cofre forte para carbono, diminuindo isso. Então é um sistema fantástico também nesse aspecto. E faz isso de graça para a gente. Apesar de essenciais para o meio ambiente, a degradação dos mangues é uma realidade preocupante. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, estima-se que 25% dos manguezais em todo o Brasil tenham sido destruídos desde o começo do século XX. Eu diria que o maior inimigo do manguezal hoje é o próprio ser humano e que é uma opção estúpida, porque o mangue me serve. Então, assim, hoje o que você faz? O manguezal tem uma capacidade depurativa muito grande. Também isso é importante para a gente. Então, entra esgoto no mangue, eu vou matar o mangue direto? Provavelmente direto não. Mas eu estou diminuindo a qualidade dele, estou diminuindo a qualidade do meio ambiente e eu vou comer a ostra infectada pelo meu coliforme. Veja bem. Então, assim, o manguezal é um sistema em que ele resiste muito, eles tolerariam muita coisa, mas a gente está sendo agressivo demais. Eu acho que o governo deveria investir bem melhor na preservação da natureza, principalmente do mangue, porque o mangue é uma fonte de renda num país que é muito grande. O peixe é uma alimentação saudável, caranguejo outra alimentação saudável. Então, em tudo que a gente tira de dentro do mangue é saudável e alimenta a população. Os marisqueiros, ele é responsável por uma grande parte do turismo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito especial cuidar do mangue, sim. E veja no próximo bloco. Tem manga no pomar, os benefícios do consumo da fruta. Uma receita que leva tilápia do Vale do São Francisco. O intervalo é brevíssimo, continue com a gente.
Voltamos com o Bahia Rural. É época de fartura de manga. Os pés estão carregados. Um prato cheio para os chefes de cozinha que elaboram receitas criativas. Ela pode ser encontrada de vários tipos e colorações, com sabor marcante e bem versátil. Estamos falando da manga. A manga ela ajuda a combater as inflamações do organismo. Ela é uma excelente fruta porque também vai aumentar a imunidade. Isso porque ela é rica em muitas vitaminas. Aqui no Oeste Baiano, mesmo a manga não sendo o carro-chefe da fruticultura produzida nessa região, a gente pode encontrar por muitas vezes ela sim, em locais públicos de fácil acesso para a população. Também tem muitos quintais de casa que têm um pé de manga, a tradicional mangueira, que também está produzindo bastante nesta época. E você aí de casa pode utilizar essa fruta na salada, no suco, fazendo um sorvete ou de diversas formas. O chefe de cozinha Zé Neto costuma utilizar a fruta o ano inteiro nos bufês elaborados por ele. Podemos dizer que é um grande aliado para a gente como chefe de cozinha, né? Ela agrega muitos sabores, principalmente em saladas agridoce. E grande parte dos pratos que o ingrediente principal é a manga tem preparo rápido e prático, como é o caso deste sorvete. O primeiro passo seria separar, no caso, umas 4 unidades da manga, vai depender do tamanho dela, né? Descascar ela, cortar ela, né, em cubos, adicionar, você precisa ter um liquidificador, adicionar no liquidificador aproximadamente umas 200 ml de leite, uma caixa de leite condensado, vezes uma caixa de creme de leite, né? Vai tudo para o liquidificador, bate ela, né, por um processo ali de uns 2, 3 minutos, até ficar, você vai perceber que vai ficar bem cremoso. Vai para a geladeira ou para o freezer, o ideal seria o freezer por um período de 2 horas, né? Aí sim, se transformou em sorvete e é fantástico. Do oeste da Bahia, vamos para o norte do estado. Que tal preparar um bolinho baiano que leva tilápia e óleo de dendê? É a nossa receita de hoje. Ó, pela aparência dá para ver que é bastante bonito. Será que é saboroso tanto? A gente vai conferir agora na receita. Para a receita você vai precisar de 500 gramas de filé de tilápia, uma sardinha, 500 ml de leite de coco, 25 gramas de salsinha ou coentro, 100 ml de azeite de dendê, meia cebola picada, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 25 gramas de gengibre batido e coado, 250 gramas de amendoim processado, 250 gramas de castanha processada, sal, alho e pimenta do reino a gosto. E para empanar os bolinhos você vai precisar também de 4 ovos, farinha de trigo e farinha pan. Passo a passo é fácil. Numa panela coloque o azeite de dendê, a cebola e o alho. Misture até refogar. Depois coloque a sardinha, o leite de coco e o gengibre. Tempere com a pimenta do reino e o sal. Depois acrescente o tempero verde, a castanha e o amendoim. Finalize acrescentando a farinha de trigo e a tilápia. Misture bem todos os ingredientes. Deixa a massa descansar uma meia horinha e aí já começa a modelar, né? Aí você pode usar e abusar da criatividade, depois é só empanar os bolinhos. Por fim, frite em óleo bem quente até dourar. Agora é a melhor parte, a gente saborear de fato e ver se tá como a cara dele mostra aqui pra gente se tá bom de verdade. E assim a gente encerra esta edição do Bahia Rural. Para rever esta reportagem e as outras exibidas nesta edição, você já sabe. Acesse a nossa página no G1 ou na Globoplay. A gente volta a se encontrar no próximo domingo, se Deus quiser, hein? Um abraço!